Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. O Dragão tem um jogo importantíssimo nessa quarta-feira contra o Internacional no Estádio Olímpico, duelo de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil. Este aqui é duelo marcado, agendado por conta daquele sorteio polêmico lá na CBF, envolvendo o Roger Flores, que pegou uma bolinha, soltou, pegou outra e para o Atlético foi ruim pegar no Internacional, né? Lógico que agora tem que enfrentar. Mas por que eu cito foi ruim? Por dois aspectos. Primeiro, o Internacional é hoje uma das melhores equipes do país. Segundo, porque contra o Internacional o Atlético tem 3 desfalques, né? Só por conta de ser contra o Internacional. Por exemplo, se o Atlético enfrentasse um outro adversário hoje, provavelmente teria 3, talvez 4 desfalques. Mas o Internacional, como o Atlético tem 3 jogadores emprestados pelo Internacional, isso aumenta os desfalques atleticanos para 6. O Atlético não conta aí com os jogadores do Inter, Dudu, Natanael e Gustavo Ferrares, e não conta também com atletas que atuaram por outras equipes na Copa do Brasil, Arnaldo pelo Avaí, o Everton Felipe pelo Cruzeiro e o Zé Roberto pela Ponte. Bem, vamos conferir primeiro aqui o retrospecto entre as duas equipes. Dados do futeboldegoias.com.br. 9 jogos, 1 vitória do Atlético, 5 vitórias do Internacional, 3 empates. 8 gols marcou o Atlético, 20 gols marcou o Internacional. Todas essas 9 partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira vez que eles vão se enfrentar na Copa do Brasil. Com tantos desfalques, vamos conferir o que restou para o Eduardo Souza montar um time. Jean, João Vitor, zagueiro, deve jogar improvisado na lateral direita. Éder, Gilvan ganhando a posição na quarta zaga. E o Nicolas. William Maranhão retornando de suspensão. Marlon Freitas, os 2 volantes. Janderson, Matheus Vargas, Chico e Yuri. Pode pintar o Mateuzinho, mas eu penso que essa possibilidade é remota. Por quê? Se observarmos ao longo das últimas rodadas no time do Atlético, o Matheus Vargas está sendo ali do meio para frente, ele é a primeira opção, né? Às vezes ele entra no lugar de qualquer um dos homens de lado e o Chico vai atuar pelo lado, ou então ele já entra no meio no lugar do Chico. Então, um jogador que conquistou o espaço, né, nessa história recente do Atlético. Então, acredito que o Matheus Vargas será o titular. Agora vamos conferir o Internacional de Eduardo Cudê. O Inter é o seguinte, a probabilidade maior seria de que ele mantivesse o time que enfrentou o Flamengo com o Cuesta retornando à quarta zaga no lugar do Rodrigo Moledo. Mas o treinador colorado cogita poupar alguns jogadores para o confronto contra o Corinthians no final de semana, que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Internacional é o líder da competição. Então vou passar aqui o time principal do Inter, mas com essa possibilidade de talvez alguns jogadores serem poupados. O Internacional viajou com uma grande delegação aqui para Goiânia, porque já vai ficar de Goiânia, segue para São Paulo. Marcelo Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. Rodrigo Lindoso, o Marcos Guilherme, Edenilson, Patrick. Lá na frente, Abel, que é o Abel Hernandes, e o Thiago Galhardo. O Internacional tem uma montagem interessante, né, desse time, porque a maioria das equipes brasileiras jogam hoje no 4-2-3-1. O Internacional praticamente joga no 4-1-3-2. Então, ao invés de ter 2 volantes, 3 armadores e 2 atacantes, ele troca um dos volantes por um atacante. Então ele joga só com um volante, 3 armadores e 2 atacantes. Se defensivamente é uma equipe que pode sofrer mais por conta disso, mas ofensivamente é um time que causa muitos problemas aos adversários. Porque o Internacional forma uma linha de 4, às vezes 5 jogadores na entrada da área adversária. Porque ele, em outros momentos,
ele forma uma linha de 5 com outros 3 por trás, chegando ali na criação das jogadas, porque abre espaço para os laterais, aí os 2 homens de lado fecham, juntamente com o Edenilson, ainda mais 2 atacantes. Então é um time que sempre tem muita presença de jogadores na chegada da área do adversário. Então, sem dúvida, é um time muito perigoso, essa equipe do Internacional. Para mim, o pior adversário do Atlético nem são esses desfalques, que evidentemente fazem falta, mas é o Internacional. O Internacional hoje é um time bem treinado, é um time que tem padrão de jogo, assim como o Atlético tem, e é um time que não lidera o Campeonato Brasileiro à toa. O Internacional, diante do badalado Flamengo, sofreu muito ali dos 10 minutos em diante do segundo tempo. Mas o Inter teve totais condições de definir o jogo até o início do segundo tempo. O Internacional poderia ter aberto 2, 3 gols de vantagem para o Flamengo e teria matado o jogo. Não conseguiu, porque desperdiçou muitas oportunidades. E aí o Flamengo também tem muita qualidade, cresceu muito na reta final, sufocou o Inter e buscou o empate. Um jogaço, diga-se de passagem. Mas o Atlético terá hoje pela frente um adversário muito qualificado. Se o Cudê poupar alguns jogadores, isso sem dúvida será interessante para o time atleticano. Eu vejo no Atlético um bom time. Apesar desses desfalques, o Atlético ainda conseguiu manter um time com um padrão parecido daquele que vem atuando. O Atlético não conta mais com o Edson, né? Então não tem como falar em Edson. O que o Atlético tem é isso aí. Então, mesmo perdendo aí o Zé Roberto, o Dudu e o Gustavo Ferrares, o Atlético ainda vai ter como montar uma estrutura próxima, tecnicamente, do time titular. Eu acho que o Eduardo Souza pode sofrer, e o time, consequentemente, é na reposição. Ele não tem tantas boas peças, por exemplo, para mudar o jogo, para revitalizar a energia do time no segundo tempo. E quais seriam as opções de qualidade dele no banco com esse time? Ele teria o Oliveira para a defesa, teria o Mateuzinho para o ataque. Em suma, jogadores assim que você pode confiar seriam estes, né? Os outros são jogadores já de uma qualidade mais duvidosa. Mas o Atlético tem pelo menos um time, né? Você tenta levar esse time até onde der. O futebol não foi sempre 5 alterações, então talvez faça só 2, 3 e tente levar o jogo até o final. Acho que o Atlético tem condições de competir com o Internacional. Agora, o favoritismo do Internacional, ele é natural. Nós estamos falando do líder do brasileiro. O Internacional não seria favorito contra o Atlético, ele seria dessa fase da Copa do Brasil. Acho que o Internacional só não seria favorito contra o Flamengo. Mas os demais participantes, os demais 14 participantes da Copa do Brasil, o Inter, para mim, seria favorito contra qualquer um. Seria favorito contra Botafogo, Cuiabá, São Paulo, Fortaleza, enfim, Corinthians, Atlético Paranaense, porque o Inter vive, sem dúvida, um grande momento. Mas vamos torcer para que o Atlético faça uma grande partida, consiga encaixar bem essa marcação nesse ataque do Inter, para tentar explorar os 2 laterais do Internacional, Heitor e Moisés. O Moisés é um jogador ainda muito questionado no Inter, e questionado com razão. Acho que o Atlético pode forçar o jogo em cima dele, apesar de que o Atlético não vai ter um lateral direito para apoiar ali o ataque. E o Heitor é um jogador muito agudo. Então, em alguns momentos, ele deixa espaço nas costas. E o Inter, que é muito ofensivo, mas toda equipe muito ofensiva normalmente tem dificuldades na recomposição, tem dificuldades em alguns vazios no setor defensivo. E penso que é por aí que o Atlético pode construir um bom resultado. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Deixe aí seus comentários, que time vocês escalariam para este confronto contra o Inter, qual é o palpite de placar. Fique à vontade, o espaço é de todos. Grande abraço. Depois da partida eu faço um vídeo com as minhas impressões do que foi este Atlético e Internacional. Até lá.